Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 2 de abril de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Escolhas Eternas. Dois textos servem como base para o nosso estudo. O primeiro deles, Mateus capítulo 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho em todas as nações. E então virá o fim. E na sequência, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi um outro anjo que voava pelo meio do céu, trazendo um evangelho eterno para proclamar a todas as nações, tribos, línguas e povos. Quando olhamos aqui para esses dois textos, eles têm alguma coisa em comum. Ambos estão falando sobre o que deve acontecer dentro do nosso planeta exatamente antes do aparecimento de Cristo Jesus aqui na Terra. No primeiro texto, o de Mateus capítulo 24, o que está acontecendo aqui é exatamente o seguinte: o Senhor Deus está trabalhando, Jesus está falando sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, e ele vai mencionar as guerras, os rumores de guerras, a confusão entre as nações, as fomes, os terremotos, o aparecimento de falsos cristos, falsos profetas. Depois de cada um desses sinais, ele vai dizer, olha, mas ainda não será o fim, isso será apenas o princípio das dores. O único sinal, em Mateus 24, que Jesus vai dizer, e esse será o sinal, quando isso acontecer, então o fim vai chegar, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Jesus Cristo está dizendo é que antes que ele possa retornar, que a mensagem do evangelho, a boa notícia, qual é a boa notícia? Bom, a boa notícia começa com uma má notícia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, apesar do salário do pecado ser a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e venceu a morte, ele subiu ao céu, está intercedendo por nós e voltará para nos buscar. Essa é a boa notícia. E lá em Apocalipse capítulo 14, nós encontramos um desdobramento disso. Para você poder entender esse texto à luz do seu contexto, você tem que olhar aqui para os capítulos 12 a 14. Capítulo 12, como nós estudamos na semana passada, do livro do Apocalipse, vai mostrar a grande luta entre as forças do bem e do mal. Desde o começo dessa grande luta lá nas cortes celestiais, quando a rebelião começou, estudamos sobre isso semana passada. Depois do momento em que o bebê Jesus já começa sofrendo perseguições, Herodes que manda ali o seu exército para tentar matá-lo. Na sequência, o período medieval, quando a própria igreja se afasta do caminho do Senhor e se torna o instrumento utilizado pelo próprio dragão para perseguir o descendente da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, e o final de todas as coisas, que é esse remanescente permanecendo fiel aos mandamentos e, ao mesmo tempo, à graça de Cristo. Bom, o fato é que quando você termina o capítulo 12, já é para se ficar preocupado, porque a mulher ela vai para o deserto, onde ela vai ficar por lá. Enquanto o dragão está tentando destruir o povo de Deus. Ok, o capítulo 13. O capítulo 13 é para poder, quem tem cabelo é para ficar de cabelo em pé. E o capítulo 13 vai mostrar que haverá um determinado momento, exatamente antes da vinda de Cristo Jesus, enquanto ainda a porta da graça está aberta, em que o anticristo se posiciona. Ele se posiciona, e aqui você encontra a trindade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta. E eles estão trabalhando para poder erguer uma imagem à besta, e todo aquele que não adorar a besta e a sua imagem deverá ser ou morto, ou não poderá nem sequer comprar e vender. Tem que receber o sinal na sua mão ou então na sua testa. Você percebe o movimento que está acontecendo aqui. O capítulo 14 começa com um questionamento, mas será que todo mundo vai receber o sinal da besta agora? E aí vem o capítulo 14, onde João vai dizer, olha, eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam 144 mil, que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos nas suas testas. Ele vai dizer, não, tem um grupo que estará vivo por ocasião do retorno de Jesus. Passaram pela última grande crise. Esse pessoal tem o nome do Pai e o nome do Filho escrito na sua testa. Eles são propriedade de Deus. Eles se posicionaram. Isso aqui é fantástico. E aí, na sequência, ele vai dizer como que eles se posicionaram. Aí vem, a partir do verso 6, o porquê que eles se posicionaram. Você só pode se posicionar quando você tem todo o conhecimento necessário para saber quais são suas opções. Se eu tenho apenas um caminho diante de mim, eu não tenho escolha, eu só tenho um caminho. Mas se existe mais de uma opção, então eu tenho escolha.
para que todas as pessoas tenham a oportunidade de poder escolher entre a rebelião e o reino de Deus, eles precisam conhecer aquilo que Deus tem para eles. E é nesse contexto que o texto está trabalhando aqui a ideia de que somos chamados para podermos escolher. E esse grupo especialmente, eles ouvem o evangelho. O texto diz, um outro anjo voava pelo céu e ele tinha um evangelho eterno para proclamar a todos os habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua, povo e nação. É claro, se haverá uma única geração onde todas as pessoas tomaram posturas, essa geração tem que ter o conhecimento necessário para poder se posicionar. Essa mensagem, o evangelho eterno, o evangelho continua sendo o mesmo. Evangelho é evangelho em todas as épocas. A diferença é que existem ênfases dentro do contexto do evangelho que são para determinada geração. E aqui existem 3 ênfases dentro dessa última geração a viver. E essa mensagem visa apenas uma coisa, preparar aqueles que se posicionaram ao lado de Cristo Jesus para que eles possam receber o sinal de Deus, para serem selados por Deus, para terem o nome do Pai e do Filho na sua testa, para terem um sinal que demonstre que eles são propriedade de Deus. Não se engane, o Apocalipse vai trabalhar de forma muito intensa a ideia de selamento. Todo mundo vai receber um sinal. Você pode receber o sinal da besta na testa, o que significa que você entendeu a proposta e quer viver essa mesma proposta, ou na mão direita. Ou seja, é a imposição. Você não pode comprar e vender se você não tiver o sinal. Bom, eu não concordo com a proposta, mas como eu preciso sobreviver, então vou receber. Qualquer um que receber o sinal da besta, seja na testa ou na mão direita, vai receber da mesma recompensa, que o inimigo de Deus vai ser destruído em um lago que arde com fogo e enxofre. Enquanto isso, o processo de selamento está acontecendo. E o selamento do povo de Deus só acontece na testa, porque somente aqueles que tomam uma decisão consciente ao lado de Cristo Jesus é que poderão permanecer fiéis. Portanto, você repara que os 2 textos estão falando de escolhas eternas, escolhas com consequências eternas. Mas nessa época de crise, você só terá a possibilidade de poder permanecer fiel a Deus se, no tempo de paz, você já se posicionou ao lado dele. Na época da crise, você só vai cimentar a decisão que você já tomou. Por isso, hoje é o tempo de tomarmos decisões. E eu quero orar para que Deus nos ajude a tomarmos decisões ao lado dele. Mas antes de poder orar por isso, eu quero chamá-lo para a nossa comunidade de oração aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Você sabe que a gente tem recebido várias pessoas que têm enviado seus pedidos para cá e a gente tem orado por elas. E eu quero desafiá-lo a unir-se a mim, enquanto oramos por alguns dos pedidos que foram feitos aqui no nosso canal. A Mara, ela diz assim, peço oração pela saúde da Maria do Espírito Santo e também da Rosário Correia e da Arlete Sena. Vamos estar orando por essas pessoas. No contexto aqui do pedido da Mara, dá a entender que ela está buscando cura para essas pessoas. Vamos colocá-las nas mãos dos médicos, do médico dos médicos. A Josiane Silva, ela diz assim, boa tarde, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Orem por mim, para que o Senhor Deus possa fazer a sua vontade na minha vida. Vamos estar orando sim, Josiane, que Deus te dê muita sabedoria nessa hora. A Cristina Teodoro, peço oração pela minha família, minha mãe Marlene, de 81 anos. Ela tem Alzheimer, está acamada e depende de cuidadores para todos os cuidados diários. Que Deus possa cuidar dela. Vamos estar orando aqui também, então, pela irmã Marlene, a mãe da irmã Cristina. A Rose, ela diz, eu peço oração pela Thaíse. Ela está com suspeita de câncer, mas cremos que Deus é um Deus de milagres. Vamos estar orando aqui pela Thaíse. E eu te desafio a unir-se a nós nesse momento, enquanto oramos. Obrigado, Pai, por tua palavra e porque através dela sabemos que o Senhor nos dá o livre-arbítrio e o direito de escolha. Ajuda-nos a nos posicionarmos hoje ao teu lado, para que no tempo em que a imposição vier sobre nós, que já tenhamos tomado nossas posturas. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, na certeza da tua proteção, do teu cuidado. No nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?